Oi, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai apresentar o nosso projeto da disciplina, um sensor de luminosidade com LED RGB, feito com Arduino Uno. A ideia é simples de explicar, mas bem legal na prática. O circuito lê a quantidade de luz no ambiente usando um sensor chamado LDR. E, dependendo do quanto está claro ou escuro, um LED RGB muda de cor automaticamente, sem precisar apertar botão, sem precisar programar de novo. Tudo é automático em tempo real. Para fazer isso, a gente usou poucos componentes. Um Arduino Uno, um LDR, o que é o nosso sensor de luz, um LED RGB de cátodo comum, um resistor de 10k ohms, e 3 resistores de 220 ohms, uma protoboard e alguns jumpers. Material simples, de baixo custo e que dá para reaproveitar em vários outros projetos de automação residencial, por exemplo. Agora, o Victor vai explicar como esses componentes se conectam. Obrigado, David. Bom, vamos para a parte da montagem. O circuito ele tem duas partes principais, a leitura do sensor e o controle do LED. Para o LED RGB, cada um dos três canais de cor, o vermelho, verde e azul, eles têm o próprio resistor de 220 ohms em série. Esse resistor ele é importante porque ele limita a corrente que vai passar pelo LED, evitando que ele queime. Tabela de pinagem do LED. Bom, a ligação ficou assim. O canal vermelho ele vai no pino 9, o verde no 10 e o azul no 11. O cátodo ali, ele que é o terminal negativo comum, ele vai direto no GND do Arduino, que é o Terra, né? Esses três pinos ali, o 9, o 10 e o 11, eles não foram escolhidos por acaso. Eles têm o símbolo de tio, o acento, ali na placa, e esse símbolo significa que esses pinos eles suportam o PWM, que é essencial porque é o PWM que vai permitir a gente controlar a intensidade de cada cor e assim conseguir misturar e formar cores diferentes. Não só ligado ou desligado, mas em vários níveis de intensidade. Bom, a parte mais interessante aqui, que é como a gente lê a luz do ambiente. O LDR ele é um resistor que muda de valor conforme a luz que recebe. Quanto mais luz, menor a resistência. E quanto mais escuro, maior a resistência. Só que o Arduino ele não lê resistência diretamente, né? Ele lê tensão. Então, se monta ali o que se chama de divisor de tensão, que é o LDR em série, com resistor fixo ali de 10 kΩ entre a entrada de 5 volts e o Terra, o GND. No ponto do meio ali, entre os dois, a gente conecta o pino no pino analógico, que é o A0. Ali na prática, quando tem muita luz, o LDR ele deixa passar mais corrente e a tensão lida ali no A0 sobe. E aí, quando está escuro, a tensão lida cai. E é esse valor ali que varia entre 0 e 1023, que o nosso código vai usar. E é esse valor que varia entre 0 e 1023, que o nosso código vai usar para decidir qual cor mostrar. Agora o Gabriel ele vai explicar o código por trás desse todo esse processo. Isso, Victor. Daí no início do código a gente define os pinos, o A0 para o LDR e os pinos 9, 10 e 11 para os canais vermelho, verde e azul do LED. No setup, configuramos esses três pinos como saída e iniciamos a comunicação serial, que vai servir para a gente acompanhar os valores lidos em tempo real. Criamos uma função chamada setColor, que recebe 3 valores, um para cada cor, e usa o analog write para mandar esses valores aos pinos. É basicamente isso que permite a mistura de cores via PWM, que o Victor comentou. E aqui está o coração do projeto, o loop. A cada repetição, o Arduino lê o valor do LDR e compara com algumas faixas. Abaixo de 300, considera ambiente escuro e o LED fica azul. Entre 300 e 600 é meia luz e o LED fica verde. Entre 600 e 800 é claro e o LED fica amarelo. E acima de 800 é muito claro e o LED fica vermelho.
Esses números não são fixos e eles dependem do ambiente do LED, do ambiente que o LDR é usado. Então ele é algo que pode ser, que pode e deve ser calibrado, e o David vai falar mais sobre isso depois. O código ainda imprime o valor lido do serial monitor e espera 100 milissegundos antes de repetir o processo, criando esse efeito de leitura contínua e resposta em tempo real. E para ficar não só na teoria, vamos mostrar aqui um vídeo para ver como é que ele funciona na vida real. Reparem como a transição de cor acompanha a mudança de luminosidade quase instantaneamente. Esse é o resultado prático de tudo que o Victor e eu explicamos. O divisor de tensão captando a variação de luz e o código traduzindo isso em cor. Como o Gabriel mencionou, esses valores são de referência, 300, 600, 800. Eles não são universais e eles dependem muito da LDR específico e da iluminação do ambiente onde o projeto vai ficar. Para calibrar, basta abrir o serial monitor do Arduino IDE, observar os valores impressos com ambiente em diferentes condições de luz e ajustar as faixas de código conforme o necessário. Esse projeto tem bastante espaço para crescer, com algumas ideias que a gente discutiu em grupo, como um dimmer automático que funciona de forma proporcional à luz e não por faixas fixas, um alarme de luz que detecta uma variação brusca e pode servir como alarme, um logger salvando os valores ao longo do tempo para a gente mapear como a luminosidade do ambiente varia durante o dia, e até um modo discoteca que cicla as cores automaticamente. Esse projeto foi o nosso sensor de LED RGB, um projeto simples, de baixo custo, mas que mostra bem na prática alguns conceitos importantes de automação, leitura de sensores analógicos, PWM e uma lógica condicional, respondendo ao ambiente em tempo real. Muito obrigado por assistir, e esse projeto foi feito por mim, David, pelo Victor e pelo Gabriel.